Que a paz de Deus seja conosco. A nossa reflexão de hoje é do livro Alvorada Cristã, ditado pelo Espírito Neio Lúcio a Chico Xavier. A lição é a número 30, Dá de ti mesmo. Vamos lê-la a fim de tornar mais compreensível a nossa abordagem ao destacarmos alguns pontos. Então vamos lá. Dá de ti mesmo. Declaraste não possuir dinheiro para auxiliar. Acreditas que um pouco de papel ou um tanto de níquel te substituem o coração? Esqueces-te, meu filho, de que podes sorrir para o doente e estender a mão ao necessitado? A flor não traz consigo uma bolsa de ouro e, entretanto, espalha perfume no firmamento. O céu não exibe chuvas de moedas, mas enche o mundo de luz. Quanto pagas pelo ar fresco que em bafejos amigos te visita o quarto pela manhã? O oxigênio cobra-te imposto? Quanto te custa a ternura materna? As aves cantam gratuitamente. A fonte que te oferece o banho reconfortador não exige mensalidade. A árvore abre-te os braços acolhedores, repletos de flor e fruto, sem pedir vintém. A bênção divina cada noite conduz o teu pensamento a bendito repouso no sono e não fazes retribuição de espécie alguma. Habitualmente sonhas, colhendo rosas em formoso jardim, junto de companheiros felizes. No entanto, jamais te lembraste de agradecer aos gênios espirituais que te proporcionam um venturoso descanso. A estrela brilha sem pagamento, o sol não espera salário. Por que não aprenderes com a natureza em torno? Por que não te fazeres mais alegre, mais comunicativo, mais doce? Tens a fisionomia seca e ensombrada por faltar-te dinheiro excessivo e reclamas recursos materiais para ser bom, quando a bondade não nasce dos cofres fortes. Sê irmão de teu irmão, companheiro de teu companheiro, amigo de teu amigo. Na ciência de amar, resplandece a sabedoria de dar. Mostra um semblante sereno e otimista aonde fores. Estende os braços, alonga o coração, comunica-te com o próximo através dos fios brilhantes da amizade fiel. Que importa se alguém te não entende o gesto de amor? Que seria de nós, meu filho, se a mão do Senhor se recolhesse à distância por temer-nos a rudeza e a maldade? Dá de ti mesmo em toda parte, muito acima do dinheiro, pairam as tuas mãos amigas e fraternais. Bem, esta mensagem nos concita a sentirmos o amor que Deus sente por nós e nos leva a inquirirmos de nós mesmos o que foi que aprendemos com a natureza, na medida em que esta mestra nos ensina lições de caridade, gratidão, boa vontade, obediência às leis de Deus. Nos leva a olharmos para dentro de nós e nos perguntarmos se percebemos as bênçãos que nos chegam, em lugar de só enxergarmos as nossas necessidades, principalmente as materiais, nos colocando na posição de eternos pedintes e nunca na de seres reconhecidos à grandeza de Deus e do seu amor por nós. A natureza é a manifestação divina se tornando visível, porque sozinhos muitas vezes não observamos o que Deus nos concede para vivermos de forma saudável, material, mental e espiritualmente falando, porque a natureza nos acalma, nos alimenta, nos revigora. Mas muitas vezes nós nos sintonizamos com o que existe na superfície em termos negativos. Então, convivemos com manchas escuras que são vistas na via pública, e isso daí, espiritualmente falando,
e que foi mostrado a André Luiz e a Vicente pelo mentor Aniceto, quando eles estavam aqui na Terra fazendo um trabalho e onde eles ficaram numa casa em que a dona da casa era um espírito ligado a nosso lar. Então, no momento em que eles trabalharam durante a noite e foram se refazer no campo, eles passando pela rua observaram que existiam nuvens de bactérias variadas na via pública. As zonas de matéria mental inferior, matéria que é expelida incessantemente por certa classe de pessoas. Com essas informações, Vicente ficou impressionado e exclama espantado: a que perigos está submetido o homem comum? No entanto, a misericórdia de Deus é tão grande sobre nós que temos, como nos diz Neio Lúcio, o sol que não espera salário. E o que é que tem da complementação dessa lição que eles estavam tendo ali ao observarem essa massa que ali estava? Se não fosse o poder muito maior da luz solar, casada com o magnetismo terrestre, poder esse que destrói intensivamente para selecionar as manifestações da vida na esfera da crosta, a flora microbiana de ordem inferior não teria permitido a existência de um só homem na superfície do globo. Por essa razão, o solo e as plantas estão cheios de princípios curativos e transformadores. Bem, quando nós tomamos um chá, nós pegamos as folhas, então as plantas que contêm esses princípios curativos e sanamos, ou pelo menos diminuímos os incômodos que são causados por algum distúrbio em nosso corpo físico. E aí nós temos a responsabilidade muito grande por conta dessas elucidações tão valiosas que os espíritos nos trazem. Então, como espíritas, nós podemos nos colocar como colaboradores fiéis na seara do Mestre Jesus, fazendo o bem que já somos capazes de realizar. Podemos dar de nós mesmos. Tem uma experiência interessante quando, em uma oportunidade em Pedro Leopoldo, a responsável por cuidar da Casa da Fazenda Modelo, onde Chico psicografou as obras belas que nos ofereceu, nos disse que, num período em que ele estava psicografando um dos livros, creio que há 2000 anos, um hospital foi instalado ao lado da cerca da fazenda, no lugar onde não existia nada construído. Então foi instalado um hospital espiritual e Chico, nos momentos que podia, ia conversar com os espíritos enfermos, consolá-los, dar de si naquela posição de ser um companheiro, ser um amigo do irmão. E os que passavam na estrada ouviam conversando sozinho. E aí diziam: oh, ele é tão bom, mas coitadinho, não é fraco das ideias, né? Então era louco. Mas Chico estava ali consciente da responsabilidade que lhe cabia, já que ele tinha a condição de consolar, de esclarecer. Então ele fazia isso tanto para o espírito encarnado quanto para o espírito desencarnado. E nós temos neste exemplo a condição de fazermos com que
o Evangelho em nosso lar seja constantemente aquele gerador de energias positivas, porque sabemos que não convivemos apenas com os encarnados que estão junto conosco. Sabemos que existe um convívio com espíritos desencarnados também. Então, a nossa contribuição através do Evangelho, porque nós fazemos as nossas orações, nós nos ligamos aos espíritos trabalhadores do bem, ao nosso mentor, que muitas vezes é tão esquecido, e nós podemos fazer como Aniceto esclarece, que o Evangelho dá equilíbrio ao coração. Então, por mais problemas, por mais dificuldades que nós passemos, nós podemos fazer o melhor por nós mesmos e por todos aqueles que necessitarem da nossa ajuda, porque na casa onde eles estavam, no momento de fazerem aqui o seu trabalho, ali era uma oficina de nosso lar. Porque aquele espírito que era a dona de casa, como eu disse, ela era responsável por fazer esse evangelho, por conduzir os seus filhos, mas durante a noite, durante a madrugada, aquele espaço, aquela casa trazia uma luz para tantos que eram encarnados quanto desencarnados, porque eram levados para ali e esclarecidas as suas dúvidas, eles ganhavam força para poderem resolver os problemas que lhe afetavam, que lhes afetavam. Então, podemos fazer do nosso lar também uma oficina de luz. Isso é dar de nós, porque a preocupação não é apenas conosco, mas também já podemos estender a mão àquele que necessita de nós. Nesse período de pandemia, nós temos recebido tantos pedidos para orarmos por alguém. Quem foi que não recebeu um pedido de dizer: alguém precisa da sua ajuda, me ajude, forme essa corrente comigo? Então, pela saúde, não apenas física, mas também mental e espiritual. Muitas dessas pessoas nós não conhecemos, mas são pessoas caras a alguém que nos é caro. E quantas nós estamos vendo que está faltando o oxigênio para respirarem de forma tranquila e que no dia a dia não nos damos conta da importância desse oxigênio, talvez pelo simples fato de que ele não nos cobra impostos. Então, as orações que fazemos são uma prova de que podemos dar de nós sim. Agimos em benefício de outrem. E o que nos custa usarmos alguns minutos renunciando muitas vezes a assistir a um programa que nos exacerba a ilusão de uma felicidade depositada apenas em bens materiais, ou onde nos esquecemos de que não vivemos sós, ou que o mundo não gira em termos de nós, permitindo que essa chaga da humanidade, o egoísmo, faça morada em nosso coração, dificultando o nosso progresso moral. Então, o Evangelho, segundo o Espiritismo, nos traz naquela lição a verdadeira propriedade, esse concentrar-se na realidade de que o homem só possui em plena propriedade aquilo que lhe é dado levar deste mundo. Não tem das suas riquezas a posse real, mas simplesmente o usufruto. Que é então o que ele possui? Nada de que é do uso do corpo. Tudo o que é do uso da alma.
a inteligência, os conhecimentos, as qualidades morais. Essa compreensão, então, nos afastaria do egoísmo que nos é mostrado como a chaga da humanidade e que dele deriva todo o mal, e que para nos aproximarmos da perfeição moral, conforme a questão 913 do Livro dos Espíritos, nós devemos expurgar o nosso coração de todo sentimento de egoísmo, visto ser o egoísmo incompatível com a justiça, o amor e a caridade. Ele neutraliza todas as outras qualidades. Então, o que é que nós devemos fazer? Aprender essa ciência de amar, pois, como diz o texto, na ciência de amar resplandece a sabedoria de dar. E é interessante que no livro Nosso Lar, nós muitas vezes fixamos a nossa atenção naquela conversação que André Luiz foi ter junto ao ministro Clarencio e pedindo para que ele pudesse ser útil, porque ele já estava cansado daquela inação. E nós concentramos a nossa atenção naquela senhora que reclamou de todas as possibilidades que lhe foram dadas, fazendo com que os 6 anos que ela estava em Nosso Lar se transformassem em apenas 300 e poucas horas, quando ela deveria ter 12.000 horas de trabalho ali. Ela só tinha essas 300 e poucos bônus hora. Mas quando nós passamos a atenção para André Luiz, nós vemos que essa mensagem de Neio Lúcio do dar-se, dá de ti mesmo, mostra que a nossa possibilidade, aqui quando estamos encarnados, ela se transforma também em benefício no mundo espiritual. Vamos lá. Então, de uma maneira resumida, após ter escutado as orientações dadas a um habitante de Nosso Lar, que só fazia reclamar de cada tarefa, André Luiz se coloca, chega a sua vez para conversar com o ministro Clarencio, e ele diz que quer qualquer trabalho. No entanto, Clarencio sente que ele queria era trabalhar como médico, mas ele esclarece que a medicina da terra não era a medicina executada ali, e que André Luiz ainda não possuía as condições de servir daquela maneira que ele queria. Então André fica muito triste, mas ele diz o seguinte para reanimá-lo. Sabia dessa sua intenção de trabalhar, então busquei a sua ficha. E após o exame da ficha, quando estava encarnado, percebemos aqui que você não teve dificuldade de estudar porque tiveram seus pais lhe apoiando. Depois de graduado, você começou a receber proventos compensadores. Prosperou tão rapidamente que transformou facilidades e conquistas em carreira para a morte prematura do corpo. Mas... e aí a gente deve prestar atenção a esse ponto. Nos 15 anos de sua clínica, também proporcionou receituário gratuito a mais de 6.000 necessitados. Na maioria das vezes, praticou esses atos meritórios absolutamente por troça, mas presentemente pode verificar que mesmo por troça, o verdadeiro bem espalha bênçãos em nossos caminhos. Desses beneficiados, 15 não o esqueceram e têm enviado até aqui veementes apelos a seu favor. Devo esclarecer, no entanto, que mesmo o bem que proporcionou aos indiferentes surge aqui a seu favor. Então, meus irmãos, lembremos que André Luiz não conhecia o Espiritismo
E nós, ao contrário dele, já recebemos muito, só nos falta executar. Os bons espíritos nos têm dito: o conhecimento vocês encarnados já têm suficiente. Agora só falta vivenciar o que aprenderam. Há alguns anos atrás, eles nos chamavam a atenção para o trabalho que nós poderíamos realizar em servir. E diziam: ainda há tempo, mas hoje, vivenciando todas essas dificuldades que elas se apresentam em cada lar, para cada um de nós percebemos que eles mudaram as palavras e eles dizem: não há mais tempo. Então, é tempo de nós aprendermos a dar de nós mesmos. E só podemos pedir que Deus nos ilumine e abençoe a nossa vontade de darmos de nós. Muita paz.